Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Irmãos, eu gravei a lição 2 da Revista dos Jovens. Talvez você tenha visto. Eu fiz uma live com essa aula e agora eu vou gravar o vídeo. Então, essa aula vai ter o formato do vídeo e vai ter o formato da live. Se você quiser conhecer o trabalho na live, é importante eu ter esse feedback, eu ter um retorno e ver com os irmãos qual seria, se seria interessante a gente fazer esse trabalho com a live e se a gente continua mesmo com o vídeo. E assim eu quero também gravar essa lição de hoje no vídeo, para que a gente não perca esse conteúdo. Irmãos, a lição de hoje é riquíssima, é riquíssima. O que você vai aprender sobre Deus hoje, você vai acrescentar muito no seu conhecimento. Essa lição, eu estou te convidando a ficar até o final, independente do tempo que for essa lição, meu irmão, porque essa lição, ela é riquíssima mesmo. O irmão vai ver logo de cara a quantidade de conteúdo que nós vamos trazer aqui para os irmãos hoje, amém? A lição 2 da Revista dos Jovens, que vai ser ministrada no dia 14 de abril de 2024, o texto é a realidade do Deus da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Deus, irmãos, que coisa maravilhosa. O texto principal: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se agrada de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Resumo da lição: a Bíblia Sagrada mostra a existência de Deus para o homem moderno, para o homem dos dias de hoje. A Bíblia revelou Deus para todos os homens de todos os tempos, não é, irmão? A Bíblia foi a revelação especial de Deus, foi uma revelação progressiva de Deus. Aos poucos Deus foi se revelando até chegar na revelação máxima de Deus, que é Jesus, amém? Jesus disse: quem me vê a mim vê o Pai. Em Hebreus está escrito que Jesus é a expressão exata do seu ser, que nele está toda a plenitude da divindade. Paulo disse isso, que nele está a plenitude da divindade. Leitura semanal. Segunda, o tolo não acredita na existência de Deus. Salmo 53, 1, que diz: o nécio diz, não há Deus. Naquela época já tinha pessoas que falavam que Deus não existia. Terça, Deus amou a humanidade. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui fala, Deus amou a humanidade. O mundo aqui significa humanidade. Quarta, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra, Deus o grande Criador. Quinta, Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus sobre os que pervertem a verdade. Na sexta, Romanos capítulo 2, versículo 6, julgará cada um segundo os seus atos. No sábado, Apocalipse 4, versículo 11, Deus é digno de glória e honra. Objetivos da lição: compreender a existência de Deus, conhecer algumas ideias a respeito de Deus, conscientizar de que Deus é amor e justiça. Antes de iniciar a lição, aqui já é um estudo rico para nós, eu quero dizer o que significa a palavra cosmos. A palavra cosmos, do grego, no grego neotestamentário está escrito cosmos. E a palavra cosmos, né, significa mundo, foi traduzida por mundo. Olha só, irmãos, a ideia da palavra cosmos no grego, olha que coisa profunda. Significa beleza, ordem, organização, harmonia.
né? Então, quer dizer, a palavra cosmos significa isso, beleza, ordem, organização, harmonia, equilíbrio, né? Essa obra maravilhosa do universo que Deus criou, isso é o cosmos, né? Cosmos ou cosmo, a gente pode falar nos dois, tanto um quanto o outro, mas cosmos eu acho mais bonito. Então, aqui um conceito de cosmos é o conjunto de tudo que existe, desde o microcosmo, partícula subatômica, prótons, nêutrons e elétrons, até as estrelas e os astros, o universo, né? Isso é o cosmos, que na ideia grega da palavra cosmos é beleza, ordem, organização, harmonia. E cosmos é a palavra mundo, né? Foi traduzido por mundo. Eu estou falando isso porque eu já até fiz a menção aqui de João 3,16. Na Bíblia nós temos pelo menos cinco significados para a palavra mundo. Eu gostaria, irmãos, que você decorasse isso. Eu vou colocar na descrição do vídeo. Decora, porque é importante. Porque na hora que você lê a palavra mundo no texto da Bíblia, você vai poder aplicar direitinho, entender o que esse texto está dizendo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse mundo aí é a humanidade, né? João capítulo 12, versículo 19, os fariseus estavam debatendo lá com Jesus, aí Jesus estava caminhando, a multidão está indo atrás dele, aí os fariseus falaram assim, olhem como o mundo vai atrás dele, esse mundo aqui é multidão, né? A gente fala isso, né? Todo mundo chegou, todo mundo não, as pessoas que a gente estava esperando. E fala todo mundo, né? Uma multidão, olha que mundo de gente, né? Que multidão, né? Então é nesse sentido. Tem que pegar esse refino da aplicação da palavra. 1 João capítulo 2, versículo 15, sociedade corrompida, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. E também tem ali essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que mundo que é esse? É a sociedade corrompida, é a sociedade sem Deus, é a sociedade que não valoriza os valores de Deus, que não segue os valores de Deus, que não se importa em fazer a vontade de Deus. É a sociedade corrompida, é essa sociedade corrompida que Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Esse mundo aí, irmãos, é a sociedade corrompida, é ali que a gente tem que ser luz, é ali que a gente tem que ser sal, naquelas pessoas para provocar a sede de Deus, o desejo de Deus. Amém? Salmo 24, versículo 1, né, o versículo 1, planeta Terra, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e o que neles habita, e tudo que nele habita, quer dizer, o mundo aqui é o planeta Terra. Em Atos 17, 24, lá em Atenas, Paulo diz, o Deus que fez o mundo e tudo que neles há é o Senhor do céu e da terra, esse mundo aqui é o universo. Então a palavra mundo, ela pode ser planeta, universo, multidão, tá? Grava assim, planeta, universo, multidão, sociedade corrompida, humanidade. Planeta, universo, multidão, sociedade corrompida, humanidade. São cinco sentidos da palavra mundo no texto bíblico. Agora vamos para a leitura do texto bíblico. Salmos 19, versículos 1 a 4. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra e as suas palavras, até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Em toda a extensão da terra e as suas palavras, até ao fim do mundo, neles pôs uma tenda para o sol. Esse mundo aqui é o planeta Terra, né? Olha como é que agora você teve facilidade de aplicar o sentido da palavra mundo, você entender que é o planeta Terra que está falando. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 20. Porque do céu se manifesta a ira de Deus
sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Nesse texto aqui, Paulo está dizendo que a natureza está aí, e ela denuncia, a natureza denuncia a existência de Deus. Então, quando uma pessoa diz que Deus não existe, essa pessoa ela já é indesculpável, porque a própria natureza já denuncia a existência de Deus. Introdução. A existência de um único Deus em três pessoas é um dos pilares do cristianismo, é a Trindade Divina, né? Uma das doutrinas fundamentais do cristianismo é a Trindade Divina, e é uma das doutrinas mais combatidas pelas heresias, meus irmãos. Eu já considerei aqui, vou repetir, porque a gente repetindo, a gente aprende e grava. São três doutrinas muito combatidas pelas heresias: a doutrina da divindade e humanidade de Jesus, a doutrina da divindade e da personalidade do Espírito Santo e a doutrina da Trindade Divina. Essas três doutrinas são muito combatidas, por isso nós precisamos estudar profundamente cristologia, que é a parte da teologia sistemática que estuda a respeito de Jesus Cristo, paracletologia ou pneumatologia, que é a parte da teologia sistemática que estuda o Espírito Santo, a teologia propriamente dita, que é o estudo de Deus, é exatamente essa lição de hoje. Hoje nós estamos fazendo um estudo da teologia propriamente dita, do estudo de Deus. E aí nós temos capacidade também de entender a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a aula de hoje é um curso da teologia propriamente dita, porque hoje nós vamos estudar muita coisa sobre Deus. Essa aula, irmãos, é muito profunda. Acompanhe até o final. Essa daqui eu tô pedindo mesmo para você ser abençoado, porque você vai ficar encantado com tanto conteúdo riquíssimo sobre Deus. Vamos na introdução. A existência de um único Deus em três pessoas é um dos pilares do cristianismo, é a Trindade Divina. A partir dessa premissa, tudo que veremos na sequência depende do entendimento de que Deus existe, que criou todas as coisas e se revelou a nós pela sua vontade. É o Senhor que dá origem à vida, organiza o mundo e tudo que nele há. Olha só, organiza o mundo. Nós não falamos do cosmos, que é aquilo que é organizado, que tem harmonia, organização, ordem e beleza. Deus que organizou o mundo. Ele também é o responsável pela criação do homem e da mulher, se revela de forma específica e nos apresenta em sua palavra o plano da salvação. Estudaremos nessa lição acerca desse Deus e de sua revelação. Conforme eu disse, a aula de hoje é teologia propriamente dita, é o estudo de Deus. Número 1, Deus e sua existência. Deus existe. A fé cristã se baseia na certeza da existência de Deus. A Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, deixa claro não somente a existência dele, mas igualmente o seu poder e a sua iniciativa por meio do ato da criação, quando nem mesmo o tempo ainda era contado. Deus existia de eternidade em eternidade, não havia nem tempo. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu ia falar o versículo, ele está escrito aqui. No princípio criou Deus o céu e a terra, os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1.
Tudo que vemos teve um começo e isso se deu pela vontade divina. Nada no mundo surgiu do acaso e para que não houvesse dúvidas acerca dessa realidade, Deus se descortinou a todos por meio de um processo inteligente. Deus ele foi se revelando progressivamente, um processo inteligente alcançável pelo entendimento humano, chamado revelação. Deus ele foi, dentro da capacidade do ser humano de entendimento, ele foi se revelando progressivamente. A primeira revelação de Deus é a revelação geral. O Deus Criador mostra sua existência à humanidade por meio de sua criação. E essa revelação se baseia justamente na certeza de que os atos criativos dele, ou seja, a sua obra, manifesta na natureza. Ou seja, Deus ele se manifesta pela natureza. Deus ele se revelou pela natureza. Aquilo que nós falamos, a pessoa diz que Deus não existe. A própria natureza já denuncia a existência de Deus. Então aqui diz, ou seja, a sua obra manifesta na natureza tem a capacidade de, mesmo de forma limitada, mostrar que o homem e o mundo tiveram uma origem, que não são frutos de um acidente cósmico ou resultado de uma ação de forças impessoais. Apesar de a natureza comunicar parcialmente os planos do Criador para o homem, tal comunicação se torna limitada por força da ingerência do pecado na mente humana, impedindo que o homem consiga enxergar a ação de Deus na criação. Ingerência do pecado na mente humana, ingerência, influência, a capacidade de influenciar, a interferência. Você fala assim, olha, eu não tenho ingerência sobre esse assunto. Quer dizer, você não pode atuar nele, você não pode resolver nada nele. Ah, mas nesse assunto aqui eu tenho ingerência. Então, a respeito desse assunto aqui, você pode tomar decisões, né? Você pode deixar para depois, resolver na hora. Você tem ingerência. Ingerência é a capacidade que você tem de atuar em cima daquilo ali. Então, o pecado, a ingerência do pecado na mente humana, o pecado atuou na mente humana, o pecado fez com que a mente humana ficasse cauterizada. Se você tiver com uma dor aqui no dedo, você passa um produto aqui que ele cauteriza, ele tira a sensibilidade. Então o que acontece? A mente humana está cauterizada por causa do pecado, então ela está insensível à verdade de Deus. Mas a palavra de Deus é poderosa. Deus disse, não é a minha palavra martelo que esmiuça a rocha? A palavra de Deus é poderosa para impactar o coração, amém? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, ele pode impactar, ele pode quebrar um coração de pedra, ele pode esmiuçar toda essa cauterização que está na mente da pessoa. Deus tem poder para fazer isso por meio de sua palavra, amém? Mas então é isso, a pessoa fica incrédula por causa de quê? Por causa da ingerência do pecado na mente do homem, endurece o coração dele. É possível que o ser humano decida negar intelectualmente a mente dele, intelectualmente a Deus e sua existência. Romanos capítulo 1, versículo 18, fala que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Paulo deixa claro que há pessoas que deliberadamente reconhecem a existência de Deus, mas preferem negá-la e transformá-la em algo injusto. Esses homens são indesculpáveis por decidirem usar seus intelectos para rejeitar o Criador e sua justiça. Romanos capítulo 1, versículo 20. Não se trata da aceitação de uma ideia filosófica ou de uma discussão acadêmica, pois a rejeição ao conhecimento da existência de Deus é o primeiro passo para a prática da injustiça. Aqui diz, esses homens
são indesculpáveis por decidirem usar os seus intelectos para rejeitar o Criador e a sua justiça. São indesculpáveis por isso. Então essa é a revelação geral de Deus. É a revelação por meio da natureza. E tem uma outra revelação que também é considerada a revelação geral de Deus. É quando Deus ele colocou um princípio moral em cada ser humano. Cada homem, cada mulher tem um princípio moral. Às vezes a pessoa é incrédula, não crê em nada, é ateu mesmo, não crê em nada, não tem nenhuma fé, mas ele, dentro do princípio moral dele, dentro da consciência dele, daquele princípio moral que Deus colocou em todo ser humano, ele sabe que roubar é errado. Não precisa ler a Bíblia para ele saber que roubar é errado. Ele sabe que roubar é errado. Ele pode até roubar, mas ele sabe que é errado. Ele pode prejudicar um colega no serviço, falar um falso testemunho lá no serviço, prejudicar o colega no serviço. Mas ele sabe que está errado, mas ele pode até fazer, mas ele sabe que ele está errado. Você consegue dormir de noite? Eu não sei, mas ele sabe que está errado. Então ele faz as coisas, aquilo que é errado, ele tem a consciência de que está errado. Tem consciência de que não pode roubar. E isso independente se ele crê em Deus ou não. Por quê? Porque Deus colocou um princípio moral no ser humano, né? E essa consciência acusa a pessoa de que ela está agindo de uma maneira errada, está prejudicando o próximo. Agora nós temos a revelação específica. Eu gosto de usar mais o termo revelação especial de Deus. A palavra de Deus é a revelação especial de Deus. A Bíblia, meus irmãos, a Bíblia. A Bíblia é a revelação especial de Deus. E a Bíblia é a revelação progressiva de Deus. Deus, ele fez uma revelação progressiva. Aos poucos, Deus foi se revelando, e foi se revelando a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, e foi se revelando, e teve experiências com os profetas foram falando de Deus, e aí foi depois no Novo Testamento, veio Jesus, a máxima revelação de Deus, né? A revelação progressiva de Deus até chegar ao ápice, até chegar ao cume, até chegar ao ponto mais alto, que é a revelação exata de Deus. Hebreus diz que Jesus é a revelação exata de Deus. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Então é uma revelação progressiva na palavra de Deus. Essa revelação especial. A Bíblia é a revelação especial de Deus. Como é que você sabe que Deus é bom, justo, misericordioso, eterno, que Ele ama o pecador, que Ele não inocenta o culpado, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele é um Deus rico em perdoar? Como é que você sabe disso? Porque quem te revelou isso foi a Bíblia, não é? E aqui, antes de ler esse tópico, eu falei que a aula vai ser forte hoje. Vamos até o final, você não vai se arrepender. Aqui eu queria falar, já que nós falamos que Deus se revelou como bom, como eterno, isso são atributos de Deus. Deus tem os atributos comunicáveis e os atributos não comunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles atributos que Deus ele compartilhou com o homem. E os atributos não comunicáveis são aqueles que Deus não compartilhou com o homem. Atributos comunicáveis. Deus é bom. Ele colocou a bondade em nosso coração. Deus é amor. Deus ele colocou amor em nosso coração. Amai-vos uns aos outros. Deus é misericórdia. Deus ele colocou misericórdia em nosso coração. Bem-aventurados os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdias. Deus é justo, Deus colocou justiça dentro de nós. Deus é bom, é justo, é misericordioso, é longânimo. Então, ele colocou a longanimidade dentro de nós. Deus é verdadeiro, ele colocou a verdade também dentro de nós. A gente pode ser verdadeiro. Então são atributos comunicáveis de Deus. Atributos que Deus compartilhou conosco. Deus é amoroso, é misericordioso, é bondoso. Deus ele é justo, compassivo. Tudo isso é fruto do Espírito, né? É o fruto que a gente produz. Então eu só posso ser verdadeiro, santo. Deus é santo, sede santo porque eu sou santo. Então são atributos que Deus compartilhou conosco. Santidade, veracidade, né, que é a verdade. Santidade, veracidade, justiça, misericórdia, amor, são longanimidade, são atributos comunicáveis. Deus compartilhou com o homem. Agora, tem os atributos de Deus que são atributos não comunicáveis. Deus não compartilhou com o homem. Por exemplo, onipotência, onipresença e onisciência. Esse é um atributo não comunicável, né? Onipotência, pode todas as coisas. Onipresença, está em todo lugar. Onisciência, sabe de tudo. Só Deus que tem esses atributos. São atributos não comunicáveis. É uma coisa que não está nem na lição, irmãos, mas é implícito, né? Então a gente quer enriquecer o conteúdo, porque essa aqui é uma aula de teologia propriamente dita, o estudo de Deus. E precisamos falar dos seus atributos comunicáveis e não comunicáveis. E esses atributos comunicáveis e não comunicáveis, Deus ele revelou na palavra, que é a revelação especial de Deus. Revelação progressiva e especial de Deus. Amém? Então eu só sei que Deus é bom, que Deus é justo, Deus de aliança. Nosso Deus é Deus de aliança, é Deus de pactos. Fez aliança com Adão, fez aliança com Noé, fez aliança com Abraão, fez aliança com Davi, fez a nova aliança em Jesus Cristo. Nosso Deus é Deus de pactos, nosso Deus é Deus de aliança. Como é que eu sei isso? Porque está na revelação especial de Deus, que é a palavra de Deus. Amém? Vamos ler o texto aqui agora, irmãos. Uma revelação específica ou especial. O homem comum, ainda que esteja sob efeito do pecado, não está isento de reconhecer que há um Deus que opera todas as coisas pela sua santa vontade e justiça. É impossível ilustrar tal fato observando o caso. É possível ilustrar tal fato observando o caso dos habitantes da ilha de Malta, para onde Paulo e os demais prisioneiros náufragos foram levados por Deus. Para que se aquecessem do frio, os nativos da ilha, chamado por Lucas de bárbaros, acenderam uma grande fogueira para os náufragos por causa do frio e da chuva. Paulo recolhe alguns galhos e é mordido por uma cobra venenosa, motivo pelo qual os habitantes da ilha concluem: certamente este homem é homicida, visto como está escapando do mar, a justiça não deixa viver. Aqueles homens não conheciam o Deus revelado nas Escrituras, mas sabiam que há uma justiça divina, que não deixa escapar dos seus atos aqueles que praticam o mal. Eles não conheciam Deus, mas eles sabiam que existia uma justiça, e que essa justiça, ela fazia justiça, né? Um homem mau ia pagar pelos seus atos maus. Graças àquele evento, os habitantes da ilha de Malta puderam ouvir o evangelho, pois Paulo foi livre por Deus da morte. Paulo foi mordido por uma víbora, né? Não é picada de cobra, irmãos, é mordida de cobra. Amém? A cobra tem dente, a cobra morde, a cobra não pica. Quem pica é mosquito, tá bom? Então aqui fala a revelação específica de Deus. Nós consideramos aqui a respeito da palavra, né? Eu gosto muito de falar aquela frase assim:
Quando nós conhecemos a palavra, quanto mais conhecermos a palavra de Deus, mais conheceremos o Deus da palavra. Quanto mais conhecermos a palavra de Deus, mais conheceremos o Deus da palavra. Amém? Pense, qual a importância de se conhecer a origem da Bíblia? O desenvolvimento histórico da Bíblia atesta ser ela a palavra de Deus. Eu assisti um vídeo, tem poucos dias, muito interessante, falando sobre a Bíblia, que a perseguição, irmãos, a princípio, a perseguição não é contra o cristão, é contra a Bíblia. Até mesmo os judeus, aqueles judeus antes do Novo Testamento, né? Quando eles estavam dispersos pelo mundo, sendo perseguidos pelo grego, né? Pelo Império Grego. O Império Grego perseguia os judeus, né? Teve um rei lá, um rei lá grego, né? O líder grego, não me lembro se é rei, a denominação. Faraó é egípcio, né? No Egito, né? Mas esse rei lá, esse imperador, esse comandante, esse imperador lá do grego, ele fez um atrevimento muito grande. Ele entrou no templo lá em Jerusalém e ele sacrificou um porco dentro do templo e afrontando os judeus, né, naquela perseguição contra os judeus, porque o porco é um animal impuro, né? E eu esqueci o nome dele, não sei se é Antíoco. Eu vou ver o que é, eu coloco na descrição do vídeo alguma coisa sobre isso, tá? Eu dou uma olhadinha aí na descrição que deve estar aí já. E eu vou ver se eu pesquiso sobre ele um pouquinho, coloco aí. Mas ele sacrificou um porco, irmãos, no templo. E os judeus perseguidos, e muitos pergaminhos do Antigo Testamento foram queimados, e no Novo Testamento, na Idade Média, a Bíblia por completo na Idade Média foi queimada, mas mesmo assim a palavra de Deus permaneceu e prevaleceu e vai continuar prevalecendo. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, mas a gente vê que a perseguição é contra a Bíblia. A perseguição é contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a revelação especial de Deus. É por meio da palavra de Deus que o homem conhece quem é Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o desejo de que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então a Bíblia sempre foi perseguida, o plano da salvação de Deus está revelado na Bíblia e o diabo ele não quer que essa mensagem seja pregada, como está escrito aqui, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, não estava nem previsto eu abrir o texto bíblico aqui, mas eu vou abrir, porque olha o que diz Paulo aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, no versículo 3, começa assim, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, é a revelação máxima de Deus, é Jesus. E aqui o interesse do diabo é que a Bíblia não seja pregada, é que o Evangelho não seja pregada, é que a Bíblia seja destruída, porque na Bíblia tem a revelação do plano de salvação de Deus que está em Jesus Cristo. Quando uma pessoa começa a ler a Bíblia, ela começa a conhecer quem é Deus, as grandezas de Deus revelado na Bíblia, e essa pessoa começa a ter, pelo poder da palavra de Deus, ela começa a ser transformada, e o diabo sabe que ele não pode contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, e uma pessoa que crê no Evangelho, essa pessoa se entrega para Jesus, tem uma experiência de salvação, é uma vida que o diabo perde, então ele quer cegar o entendimento das pessoas, impedindo que as pessoas venham ter um encontro com a verdade.
Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, e é esse o interesse do diabo, que o evangelho continue encoberto, nos quais o Deus deste século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por isso que a Bíblia foi perseguida, foi destruída, mas Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Talvez seja interessante fazer uma pesquisa, se você quer crescer no assunto, como a Bíblia foi perseguida, como a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento foram perseguidos, você vai encontrar muitas coisas interessantes. Continuando, muitas obras de teologia sistemáticas do passado tentaram classificar os atributos morais e a natureza de Deus. Falamos dos atributos de Deus, né, irmãos? Os comunicáveis e os não comunicáveis. O Supremo Ser não se revelou simplesmente para transmitir-nos conhecimentos teóricos a respeito de si mesmo. Não é só para ter conhecimento teórico. Pelo contrário, a revelação que ele fez de si mesmo está vinculada a um desafio pessoal, a uma confrontação. Você vai se confrontar com Deus e a oportunidade de o homem reagir positivamente a essa revelação. Você vai se confrontar com Deus. Moisés se confrontou com Deus na sarça ardente. Abraão se confrontou com Deus. Gideão se confrontou com Deus. Paulo se confrontou com Jesus lá em Atos capítulo 9. Um dia eu me confrontei com Jesus. Aleluia, glória a Deus por isso. Eu na minha ignorância, um jovem de 18 para 19 anos, que eu me converti com essa idade, na minha arrogância, na minha ignorância, na minha petulância, chega de tanta ânsia, eu falei assim: Jesus, eu vou te dar uma chance. Irmãos, eu falei isso com Jesus. Jesus, eu vou te dar uma chance. Mal sabia eu que era ele que estava me dando uma chance. Mas Jesus não perdeu a chance, amém? Dá uma chance para Jesus e você vai ver o poder dele na tua vida. Pelo contrário, a revelação que ele fez de si mesmo está vinculada a um desafio pessoal, a uma confrontação e a oportunidade de o homem reagir positivamente a essa revelação. Isso fica evidente quando o Senhor se encontra com Adão, Abraão, com Jacó, com Moisés, com Maria, com Pedro, com Natanael, com Marta, juntamente com essas e muitas outras testemunhas, com o Luiz Fernando aqui que está falando, com você também que já teve uma experiência com Jesus, e se você não teve, aceita hoje Jesus na tua vida como teu único Senhor e suficiente Salvador, porque só Jesus pode perdoar os teus pecados e só Jesus pode te dar a vida eterna. Podemos testificar que estudamos a fim de conhecê-lo experimentalmente e não somente saber a respeito dele. Quando nós estudamos a Bíblia, nós temos um conhecimento experimental com Deus, nós temos experiência com Deus. E não somente ler, não somente uma leitura bíblica, mas é uma leitura que te leva a ter uma experiência com Deus, a uma transformação de vida pelo poder da palavra de Deus. Você quer somente, volta aqui, ó. Podemos testificar que estudamos a fim de conhecê-lo experimentalmente, ter experiência com ele, e não somente saber a respeito dele. Se você fizer uma pesquisa para saber sobre Santos Dumont, por exemplo, aí você faz a pesquisa só para saber a respeito dele. Mas quando você lê a Bíblia, você vai saber a respeito de Deus pela revelação especial dele.
mas você vai ter uma experiência com Deus pelo poder da palavra de Deus. Amém? Pelo poder da palavra de Deus, quando é até uma mensagem que eu quero pregar nos próximos dias, permitindo Deus. O roteiro dela está aqui, ó. Quando diz aqui, ó, Pedro diz assim, ó: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, que é viva e permanente. Esse assunto aqui que eu vou pregar sobre Jesus e Nicodemos, permitindo o Senhor, né? Então, somente a semente incorruptível, que é a palavra de Deus, pode promover o novo nascimento. Nós semeamos e Deus dá o crescimento, pois foste regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e eficaz, é viva e permanente. Então, é esta palavra que me permite ter experiência com Deus e não simplesmente só saber de Deus. Ideias acerca da pessoa de Deus. Aqui é outro assunto importante. Eu falei que essa aula é grande, esse vídeo vai ser grande, mas a aula é profunda, meus irmãos. É importante assistir a aula toda. Vamos falar sobre 4 termos aqui. O primeiro é ateísmo. Ideias acerca da pessoa de Deus. Ateísmo. Na história da humanidade é possível ver que há uma divisão entre aqueles que creem que Deus existe e que criou todas as coisas, e os que não acreditam na sua existência e nem no seu poder. Esses que não creem são denominados de ateus, pessoas que discordam em seus pensamentos e ações da existência de um ser poderoso e supremo que fez todas as coisas e que intervém na história. Essa ideia de que não há Deus não é recente. O Salmo 53, versículo 1, mostra a seguinte verdade: disse o nécio no seu coração, não há Deus. A negação acerca da existência do Deus do eterno, né? Do Deus eterno, do eterno, começa no íntimo do homem, de maneira velada. A ideia da ausência divina é como uma semente que está em fase de germinação. Depois, o fruto dessa negação intelectual alcança as ações da pessoa. Começa aqui a negar a Deus, depois reflete nas ações. O que é demonstrado pelo salmista no mesmo versículo: tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Então, o resultado da incredulidade na mente, ela vai refletir nas ações. Corrupção e cometido abominável iniquidade. A palavra ateu, ela vem do grego. Theos é Deus. Quando coloca esse A na frente, no grego esse A é o alfa, é chamado de alfa privativo. É uma partícula de negação. Então, Deus é Theos. Então, colocou o A na frente, ateu, né? Ateos, ateu, não Deus. Nós também temos no nosso idioma, o português, esse A negativo, né? Esse A como partícula de negação. Uma coisa é normal, se você coloca o A na frente, fica anormal. O que é anormal? É não normal. O que é atípico? É aquilo que não é típico, né? Então, esse A aí, ele traz uma ideia de negação. O termo surgiu na Grécia, o termo ateu surgiu na Grécia, para aquelas pessoas que rejeitavam as divindades adoradas por grande parte da sociedade. Então, lá na Grécia Antiga que surgiu o termo ateu. Panteísmo. O panteísmo é a ideia que mostra Deus como sendo participante de sua obra criada. Para o panteísta, o Senhor é tudo e tudo é Ele. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas
Ela também diz que o Criador utiliza de sua criação para mostrar um pouco do seu poder. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Vou ler de novo. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quer dizer, a criação está declarando a grandeza de Deus. Salmo 19:1. O salmista deixa claro que a criação e o seu Criador possuem uma conexão, mas não se misturam. Da mesma forma que uma pintura não é o pintor, e sim uma obra deste. Olha, irmãos, o panteísmo diz que Deus é tudo e tudo é Deus, então que Deus é criação. Então é interessante essa argumentação, né? Até para fazer uma apologética cristã, uma defesa da fé cristã. O pintor, ele pintou um quadro. O pintor é esse quadro? Não. O quadro é a criação do pintor. O pintor não é o quadro. Deus criou o universo. Deus não é o universo. Os irmãos entenderam? É esse o raciocínio. Então, do mesmo jeito que o pintor não é o quadro, Deus não é a criação. Diferente do ateu, o panteísta acredita que Deus se misturou com sua criação e, dessa forma, os elementos da natureza ou do universo são Deus também. O panteísmo é uma teoria na qual Deus é tudo e tudo é Deus. Segundo essa teoria errônea, a natureza é o próprio Deus. Para o panteísmo, não há distinção entre o Criador e a criatura. Panteísmo, pan significa tudo, vem do grego. E teísmo vem do teos, Deus, né? Ateísmo, panteísmo. Então, a palavra pan vem do grego, significa tudo ou todos, dependendo do contexto. Jogos pan-americanos, quer dizer, são os jogos que envolvem os países das 3 Américas, né? América do Norte, América Central e América do Sul. Jogos pan-americanos, jogos de todas as Américas. Todos esses países disputam os jogos pan-americanos. Então, pan é tudo. Panteísmo, né? Pan-americano, todas as Américas. Panteísmo. Tudo é Deus, Deus é tudo. É uma ideia errônea. Número 3, deísmo. O deísmo com D de dado. O deísmo se baseia na perspectiva de que Deus criou todas as coisas, sendo Ele o Todo-Poderoso. Só que esse deísmo, o Deus aqui do deísmo, muitas vezes eles mencionam como divindade também. Não abrindo assim talvez uma possibilidade de que não é o Deus Todo-Poderoso. Pode ser uma divindade. Que divindade? Qualquer divindade. Qualquer divindade pode ter criado, ou pode ser também Deus. Mas eles também usam o termo divindade, mas abrindo mais o leque nesse sentido, não determinando que seja o Deus Todo-Poderoso só, mas que também pode ser uma divindade, né? Dando menos substância, né? Para essa afirmação. Mas aí Deus, né, ou essa divindade, limitou-se a criar o mundo e os homens, mas não se interfere na história. Deixando, portanto, as criaturas viverem a sua própria sorte, de acordo com seu próprio entendimento. A partir dessa visão, os homens têm liberdade para fazer o que desejarem, pois para eles, Deus não intervirá na história nem nas ações dessas pessoas. A intervenção divina não existe para o deísmo, pois Deus não se importa mais com a sua criação. Já bastaria ter criado o mundo e os homens. É como se Deus fosse um pai ausente que gerou um filho, mas deixa-o viver como desejar, com autonomia para tomar as decisões sem se importar com a eternidade. No caso aqui, Deus é como se fosse um relojoeiro. Ele vai dar a corda no relógio e deixa o relógio rodar, né? É como se Deus fosse assim. Ele criou o universo, criou a humanidade, e agora a humanidade é que escreve a história dela. Agora tem o teísmo, com T de tesoura. O teísmo é a perspectiva de que Deus existe, criou todas as coisas e que se envolve diretamente em sua criação. Enquanto no deísmo Deus não intervém em nada, no teísmo ele está presente,
atuando de forma direta na história, revelando sua vontade e zelando pela sua criação. O teísmo rejeita o panteísmo, por este tentar unir a criatura com o Criador, fazendo dos dois um. Lembra do quadro do pintor. Rejeita também o deísmo, pois Deus é presente na história, intervindo nela. Também rejeita o ateísmo, pois entende que o Senhor existe, que sua existência pode ser evidenciada de diversas formas. O cristão é teísta, a Bíblia é teísta. Deus ele criou o universo e Deus ele interfere no universo. Ele interfere na história da humanidade. Não é o homem que escreve a história da humanidade. Não é a caneta do homem que escreve a história da humanidade. Quem escreve a história da humanidade é a caneta de Deus. A caneta do homem pode até escrever a história da humanidade, mas quem está guiando aquela mãozinha ali é Deus. Não tem aquela criança que às vezes a professora pega na mãozinha e vai escrevendo junto? Então, é assim que Deus faz. Você está escrevendo a história, mas minha mão está aqui controlando, porque você não vai escrever o que você quer, não. Você vai escrever o que eu quero, porque eu sou o Senhor da história. É isso que acontece. Deus ele intervém na história. Não é o homem que escreve a história da humanidade, é Deus quem escreve a história da humanidade. E se o homem está conduzindo alguma coisa, Deus permite isso, vai no limite de Deus. Na hora que Deus falar, basta, é só até aqui, daqui para frente você não vai mais. É isso que acontece. E Deus interferiu na história várias vezes, interferiu no Egito, com os fenômenos naturais, né, da natureza. Deus ele pode usar os fenômenos da natureza para interferir na história da humanidade. Abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão. Deus ele pode usar pessoas ou governos para interferir na humanidade. Ele usou ali Nabucodonosor, levou o povo de Israel para ficar 70 anos no cativeiro. Toda aquela história, aquela estátua, né? Aquilo ali era a história de Deus. Aqueles impérios, né? Aqueles 4 impérios que representam aquela estátua lá de Daniel. Nós vemos Deus interferindo na história, né, irmãos? Deus interferiu na história de diversas formas. E interferiu na história enviando Jesus, não é verdade? Para a nossa salvação. Deus interferiu na história de diversas formas, de diversas maneiras, para mostrar para todo mundo que Ele é quem é o Senhor da história. Não é a caneta do homem que escreve a história, é a caneta de Deus, amém? Por quê? Porque Ele é um Deus teísta, é um Deus que interfere na história da humanidade. Amém? Conclusão. Diante das diversas opções de classificar Deus e sua existência, a Bíblia Sagrada mostra claramente que não estamos sozinhos, que o Senhor existe e que é pela fé que podemos nos achegar a Ele. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Mesmo diante das nossas limitações, para compreender de forma completa a revelação divina, podemos crer pela fé no Deus vivo e verdadeiro. Se a gente não consegue compreender a grandeza de Deus, a gente compreende, pelo menos pela fé, a gente compreende aquilo que Ele revelou na palavra. Aqui eu falei do teísmo, né, irmãos? Que Deus interfere na história, que Ele usa nações, que Ele usa pessoas, e hoje Deus interfere na história usando a igreja. É o teísmo. Deus ele pode interferir diretamente pelo poder dele, com manifestações miraculosas, fenômenos da natureza, e ele pode interferir usando pessoas, usando nações, como a Babilônia, e hoje ele interfere usando a igreja. Amém? Somos sal da terra e luz do mundo. As perguntas, 5 perguntas. Em que se baseia a fé cristã? A fé cristã se baseia na certeza da existência de Deus.
Em que se baseia a revelação geral? Essa revelação se baseia justamente na certeza de que os atos criativos dele, ou seja, a sua obra manifesta na natureza, tem capacidade de, mesmo de forma limitada, mostrar que o homem e o mundo tiveram uma origem, que não são frutos de um acidente cósmico ou resultado de uma ação de forças impessoais. A revelação geral de Deus por meio da natureza. A natureza denuncia a existência de Deus. A outra revelação geral de Deus é esse termo bonito aqui, ó, o princípio moral que Deus colocou em cada ser humano, independente se ele tem fé ou não, ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele sabe se ele está desrespeitando a lei, ele sabe que roubar é errado, independente dele ter fé ou não. Por quê? Porque existe um princípio moral de consciência que Deus colocou em todo homem, um princípio de justiça que Deus colocou em todo homem. Cite as 3 ideias acerca da pessoa de Deus apresentadas na lição: ateísmo, panteísmo e deísmo. Em que se baseia o deísmo? O deísmo se baseia na perspectiva de que Deus criou todas as coisas, sendo, portanto, Ele o Todo-Poderoso. Entretanto, esse Deus, que também eles podem falar que é divindade, não necessariamente Deus, mas uma divindade, qualquer divindade, esse Deus, essa divindade, limitou-se a criar o mundo e os homens, mas não interfere na história, deixando, portanto, as criaturas viverem a sua própria sorte de acordo com seu próprio entendimento. Número 5. Segunda lição, qual é a perspectiva do teísmo? O teísmo é a perspectiva de que Deus existe, criou todas as coisas e que se envolve diretamente em sua criação. Deus interfere na história da humanidade. É Deus quem escreve a história da humanidade. Amém? Irmãos, fechando a aula, amém? Espero que você tenha acompanhado até aqui. Então, agora um breve resuminho, só para a gente ver quanta coisa que nós estudamos nessa aula, irmãos. Falei que essa aula ia ser importante. Foi uma aula de teologia propriamente dita. Nós falamos do cosmos, né? Cosmos é a palavra grega da qual é traduzida mundo. A palavra mundo no Novo Testamento vem de cosmos. Cosmos significa beleza, ordem, organização, harmonia, na ideia grega. Beleza, ordem, organização, harmonia. É o conjunto de tudo que existe, desde o microcosmo, a partícula subatômica, próton, nêutron e elétron, até as estrelas e os astros, o universo. Tudo isso é o cosmos, ou cosmo. Falamos que a palavra mundo tem 5 significados na Bíblia: humanidade, multidão, sociedade corrompida, planeta Terra e universo. Falamos da revelação geral de Deus, que está na natureza e que está no princípio moral que Ele colocou em cada ser humano. Falamos da revelação específica de Deus, ou a revelação especial de Deus, que é a palavra de Deus, que é uma revelação progressiva de Deus. Nessa revelação de Deus, aí nós vimos os atributos de Deus, os atributos comunicáveis: amor, alegria, misericórdia, justiça, bondade. Tudo isso Deus colocou dentro de nós também, compartilhou conosco. Justiça, misericórdia, verdade. E falamos sobre os atributos não comunicáveis, aqueles que Deus não compartilhou com o homem: a onipresença, a onipotência, a onisciência. Falamos sobre o ateísmo, o panteísmo, o teísmo e o deísmo. Olha só, irmãos, que conteúdo, que aula sobre Deus nós tivemos hoje. E falamos, né, da principal revelação, né? A revelação geral, natureza e o princípio moral no ser humano, a revelação especial, que é a palavra de Deus, e a principal revelação, o ápice da revelação de Deus, que foi Jesus Cristo. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é a imagem de Deus. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus é a revelação máxima de Deus, né?
Então tem a revelação em Jesus, que é a revelação máxima, a geral e a especial. Compartilhe, meus irmãos, essa aula com irmãos, amigos, todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus, com seus colegas e irmãos das classes da escola dominical de jovens. Eu tenho certeza que essa aula vai trazer muito crescimento espiritual para todos. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.